Senhoras e senhores, convidamos os participantes a retornarem aos seus lugares para que possamos dar continuidade ao 2º Congresso Internacional de Direito Administrativo e Administração Pública. Senhoras e senhores, o 2º Congresso Internacional de Direito Administrativo e Administração Pública é promovido pelo IDP. Tem o patrocínio da Confederação Nacional do Transporte, CNT, Confederação Nacional da Indústria, CNI, Banco do Brasil, Sind Receita do Brasil, Bunge, Riedel Advocacia e Bulhões e Advogados Associados, e conta também com o apoio e parceria da Fundação Peter Heberle, da Anfip, da Livraria Jurídica do IDP, do Instituto de Pesquisas Jurídicas e Sociais de Brasília, o IPJUS, da Ambev, da Febratel e também do Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado. Para presidir a 5ª mesa redonda do nosso evento, eu tenho o prazer de convidar o doutor Antônio Machado. Convidamos também para compor a mesa, como primeiro interventor, o ministro doutor Véder de Oliveira. Convidamos agora o 2º interventor da nossa 5ª mesa redonda, professor Mansueto Almeida. E completamos a nossa mesa convidando agora o doutor Kleber Ubiratã de Oliveira. Podem tomar seus assentos, por gentileza. Senhoras e senhores, com a palavra para suas considerações iniciais e condução desta 5ª mesa redonda, doutor Antônio Machado. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero saudar os conferencistas, Dr. Véder, Dr. Mansueto, Dr. Kleber, e registrar a minha satisfação, a minha honra pelo convite do Instituto para presidir essa breve sessão e registrar, inicialmente, que os trabalhos desse painel que tratam de Estado e Economia, com certeza, serão trabalhos no sentido de acender novas luzes sobre essa temática muito atual e muito oportuna para o momento em que nós estamos vivendo por meio da atuação do Estado brasileiro e, digamos assim, surpreendidos enquanto nação brasileira com esse momento que eu registro muito oportuno. Eu gostaria de registrar que as perguntas deverão ser formuladas por escritos e entregues às recepcionistas nesse local. A primeira conferência sobre administração pública e a lei de responsabilidade fiscal será proferida, então, pelo ministro Véder de Oliveira, de quem eu faço uma leitura de breve currículo. Dr. Véder de Oliveira é ministro substituto do Tribunal de Contas da União, bacharel em Direito pela UNB, engenheiro civil formado pela Universidade Federal de Goiás, pós-graduado em Economia pela
Universidade George Washington, nos Estados Unidos, e engenharia, com especialização em engenharia pela Universidade Federal de Goiás. Foi consultor de orçamento, fiscalização e controle do Senado, consultor de orçamento e fiscalização financeira da Câmara dos Deputados, auditor fiscal da Receita Federal, engenheiro de produção da Petrobras e ex-funcionário do Banco do Brasil. Tem inúmeros trabalhos acadêmicos e científicos publicados na área para a qual tratará do tema. Para ser breve, diante do nosso cronograma, desde logo eu passo a palavra ao Dr. Weder para que profira a palestra. Boa tarde. Primeiramente, agradeço ao convite do IDP para participar neste evento, participando aqui conjuntamente com o Dr. Mansueto, Dr. Antônio Machado, Dr. Kleber, e vou abordar a Lei de Responsabilidade Fiscal um pouco numa perspectiva histórica e um pouco na perspectiva fiscal, fazendo também uma certa consideração do que deve vir pela frente após esses 12 anos de LRF. Apesar de já terem se passado 12 anos, a lei foi sancionada em 4 de maio de 2000, ainda é uma lei muito pouco conhecida quanto à extensão da sua aplicação, das suas consequências, do seu impacto na administração pública, questões jurídicas que vão aparecendo aos poucos, de forma que ainda temos um grande espaço para estudar, entender e até mesmo avaliar qual a contribuição normativa efetiva da lei, embora já possamos antecipar e dizer com certeza nesses 12 anos que ela teve um efeito cultural imenso, um efeito que a faz ser uma lei que ninguém deseja modificar. Toda vez que alguém intenciona modificar a lei de responsabilidade fiscal, há um movimento para que não se mexa na lei, sob risco de se mexer num pilar da estrutura fiscal brasileira nos últimos anos. Alguém lá pode passar? Ok. Quem passou? Foi aqui? Não. Tá. Está passando. Ok. A lei começou a ser gestada nos anos de 98 e 99. Para quem não viveu aquela época intensamente, mas foi uma época de grandes dificuldades econômicas, havia duas crises recentes, a crise de 1997, a crise asiática, a crise econômica russa de 1998, e, diferentemente de hoje, o Brasil sofreu e sofria imensamente com aquela crise internacional. Na época, a dívida líquida da União estava em trajetória ascendente. O país ainda estava tentando consolidar o plano real. E a nossa situação fiscal era realmente muito ruim. A LRF surgiu no momento em que um tratamento de choque era necessário na cultura fiscal brasileira. E foi isso que gerou a aprovação de uma lei que hoje, alguns dos seus artigos, são considerados muito drásticos e estão na iminência de serem modificados em relação à mesma impressão que se tinha em 1999. Por essa razão, quando o presidente da República enviou o projeto de lei de responsabilidade ao Congresso Nacional, constou expressamente na mensagem os objetivos fundamentais dessa legislação: controlar a dívida pública, promover
uma redução do déficit público e evitar déficits recorrentes e moderados e a expansão indesejável da dívida. A expansão indesejável, o crescimento indesejável da dívida pública é um problema com o qual todos os países se defrontam. O financiamento de políticas públicas por meio do endividamento, em regra, é a forma menos transparente e menos onerosa no presente para os beneficiários das políticas públicas e para os governantes. O preço vem no futuro, quando a dívida acaba se tornando um estorvo econômico. Mas a LRF, ela não foi um evento isolado, não foi algo gestado do nada, a partir de uma concepção, vamos resolver os problemas fiscais do Brasil dessa maneira e essa vai ser a norma que regulará para o futuro. Na verdade, ela representava mais um ponto numa evolução institucional que já havia começado ainda na década de 80, com a chamada extinção da conta movimento do Banco do Brasil, uma relação que havia entre o Banco do Brasil e o Banco Central, que permitia o financiamento de políticas do Banco do Brasil por meio da emissão de moeda pelo Banco Central, a criação da Secretaria do Tesouro Nacional, ainda na década de 80, um momento em que o Brasil, a União, tinha milhares e milhares de contas bancárias espalhadas aí por todo o Brasil, levavam-se 3 meses para fechar um balanço, e com a implantação da STN, a implantação posteriormente do CIAF, ao longo da década de 90, refinanciamento de dívidas estaduais, nós tivemos a reforma administrativa, a reforma da Previdência, a chamada Lei Camata, que foi a primeira lei complementar que estabeleceu limites para a despesa com pessoal, e uma série de mudanças estruturais que ocorreram ao longo dos anos 90, nas quais se baseou a própria Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela consolidou normas sobre diversos assuntos já existentes, trouxe aprimoramentos institucionais, se baseou nas experiências internacionais da própria União Europeia, da Nova Zelândia, dos Estados Unidos, de boas práticas recomendadas pelo Fundo Monetário Internacional, e na própria experiência brasileira criou-se uma lei voltada para garantir o equilíbrio fiscal de longo prazo. Em síntese, como a Lei de Responsabilidade Fiscal se estruturou o controle das contas públicas, o controle do endividamento? Primeiro, instituiu uma série de regras para planejamento de resultados e controle da execução orçamentária, que é o conjunto de regras mais impactantes no âmbito da União, através do chamado superávit primário, a garantia de geração de recursos para amortização, pagamento dos juros da dívida pública, sem necessidade de recorrer a novos processos de endividamento. Criou um sistema para monitoramento do crescimento da dívida pública, estando a cargo do Senado Federal estabelecer limites. Esses limites, por exemplo, o limite pode ser 2 vezes a receita corrente líquida como limite de endividamento, os estados não podem ultrapassar esse limite de endividamento. Há um processo todo de monitoramento desse limite. As despesas com o pessoal, que representam uma das maiores despesas do setor público, há 40 anos, há mais de 40 anos, a Constituição, em 1967, já estabelecia limites para a despesa com o pessoal. No Brasil, é considerada uma despesa obrigatória, dada a quase vitaliciedade que tem os servidores públicos, não podem ser demitidos rapidamente, como acontece em outros países. Nós temos uma garantia institucional, constitucional. Criaram-se regras para geração de despesas e renúncia de receitas. Todo um sistema de controle social e transparência, com a produção de relatórios, inúmeros relatórios, divulgação. Recentemente foi promovida a primeira e única alteração na LRF até o momento, para que se divulgue em tempo real a execução orçamentária, ampliando a transparência. A lei previu uma série de sanções institucionais, como um ente que descumpra certa norma da LRF fica proibido de receber transferências da União. E, numa lei específica, foram criadas sanções de caráter pessoal, que vão
desde caracterização de crime até infrações administrativas. Então, em linhas gerais, são esses 6 microsistemas da LRF. Alguns economistas dizem que regras fiscais que estabelecem limites ou normas de controle, muitas vezes são desnecessárias. Desnecessárias porque, se houver vontade política de adotar políticas fiscais sustentáveis, não seriam necessárias regras. E se existem regras, mas não há vontade política, elas serão burladas. Em alguns casos, nós percebemos isso na LRF. Especificamente, após o Plano Real, o que nós verificamos é que todos os governos adotaram a responsabilidade fiscal, ou seja, a ideia de controle do endividamento público. Qualquer que fosse a ideologia, assumiram isso como foi mencionado na mensagem do presidente da República, a responsabilidade fiscal, o controle do endividamento como um bem coletivo a ser preservado e a ser garantido pela sociedade, pelos legisladores. Esses slides e os próximos foram extraídos de uma publicação do Ministério da Fazenda, mostrando aqui, ao longo de 2003 a 2011, que os governos, nesse período, cumpriram a chamada meta de resultado primário. Eu creio que o Dr. Mansueto e o Dr. Kleber devem discorrer melhor sobre esse aspecto, mas o governo estabelece que uma parte dos recursos públicos não serão utilizados em políticas públicas, serão utilizados para, podemos dizer assim, manter a dívida sob controle. A dívida brasileira é imensa, chega a quase 2 trilhões de reais, são mais de 200 bilhões de reais por ano de juros, e se os juros não forem pagos, eles se acumulam, a dívida aumenta e o país passa a sofrer uma série de desconfianças que prejudicam o seu desenvolvimento econômico. Nesse período aqui, foram quase 900 bilhões de reais destinados a manter a dívida sob controle. E o governo cumpriu em todos esses anos aqui, esses pontos amarelos significam pontos acima da meta de resultado primário. Num primeiro momento da LRF, a austeridade fiscal foi confundida muito com ideologia neoliberal. Falar em autoridade fiscal significava deixar políticas sociais em segundo plano, privilegiar banqueiros, pagamento de juros. Mas hoje esse discurso ele desapareceu do Congresso Nacional, dos meios políticos. Ao longo desse período, foram obtidos superávites primários em torno de acima de 3% do PIB. O governo federal faz isso porque, independentemente de lei de responsabilidade fiscal, porque entende que é a política certa a ser feita. Os estados também estão sujeitos a estabelecer metas fiscais. Os estados e municípios também devem estabelecer metas para controlar o seu endividamento, mas eles estão muito mais amarrados, não pela lei de responsabilidade fiscal, mas por contratos de refinanciamento das suas dívidas que foram celebrados com a União na década de 90. De qualquer maneira, não é apenas o controle fiscal que ajuda o desenvolvimento econômico. Os países estão em grande interação global. Nós podemos ver nesse gráfico que, ao longo da década, principalmente a década dos anos 90, nós vemos um perfil crescendo aqui, a economia mundial crescendo, todos os países, principalmente China, Índia, os países emergentes, essa linha cinza mais aqui, e o Brasil, a linha amarela, acompanhando. Quando o mundo cresce, em regra, o Brasil também cresce. Quando o mundo sofre, o Brasil também sofre. Agora, com a crise econômica mundial, sofremos menos do que sofremos no final da década de 90. Reunindo um bom momento mundial, um bom desenvolvimento econômico, com responsabilidade fiscal. Os juros reais, em termos de taxa Selic, vieram sendo reduzidos ao longo do tempo, embora hoje a discussão esteja sobre o chamado spread,
que esse não se reduziu na mesma velocidade que se gostaria. Pudemos, então, realizar mais investimentos, aumentar a participação dos investimentos em relação ao PIB de 16%, 15% para aproximadamente 19%. E a realização de investimentos é fundamental para o desenvolvimento econômico, e o desenvolvimento econômico é fundamental para políticas públicas, para a garantia de direitos fundamentais. O que significa que responsabilidade fiscal significa, para o futuro, possibilidade de atender demandas sociais. E responsabilidade fiscal no presente significaria dificuldades para atender no futuro. Em alguns países europeus, é o retrato que se está vendo. A dívida pública explodiu, por exemplo, na Grécia, que hoje se vê às voltas com a necessidade de promover profundos ajustes sociais, redução de programas de benefício, para manter o país na linha do crescimento no futuro. Nesse mesmo período, houve um crescimento da despesa pública, houve crescimento da receita pública, e esse crescimento, segundo dados do governo, do Ministério da Fazenda, ficou centrado nos benefícios previdenciários. Nós tivemos sucessivos aumentos de salário mínimo, com repercussão nos benefícios previdenciários, aumento de recursos para a educação, principalmente. A saúde se manteve no mesmo patamar, indicando que houve aumento de despesa pública, mas teria havido aumento na área social e nos investimentos. Quando vem a crise de 2008, em épocas de crise, começa-se a pensar em redução de despesas. E reduzir despesa não é algo fácil de ser feito. Todo mundo diz: o governo precisa reduzir o custeio da máquina, as despesas correntes, ampliar investimentos, mas ninguém sabe apontar exatamente onde deve ser reduzido. Esse slide ele mostra que o governo tentou reduzir gastos com diárias, passagens, serviços de terceiros, mas só conseguiu uma redução de 2%. Ou seja, aparentemente, a máquina do governo não está tão inchada a ponto de ser facilmente identificado onde cortar despesas, onde cortar sem prejudicar. Algumas áreas do governo estão sempre carentes de recursos, outras áreas talvez tenham uma pequena margem. Por essa razão, o governo não é capaz de assumir todos os encargos que a sociedade pensa que o governo é capaz de assumir. A recente concessão de aeroportos é uma evidência disso. Por anos e anos, os aeroportos estiveram sob a responsabilidade, a gestão da Infraero, e por anos e anos nós tivemos sérias dificuldades de gestão nos aeroportos, sérias dificuldades de recursos para investimentos. E não é apenas uma questão de disponibilidade de recursos, é uma questão também de capacidade de gerir volumes substantivos de recursos. Pessoal qualificado, estrutura técnica, uma cultura organizacional voltada para a eficiência, dificuldades de ordem política, e, ao final, depois de alguns anos de discussão, se chegou à conclusão que era melhor conceder os aeroportos para que investimentos absolutamente necessários pudessem ser realizados. A cultura fiscal está incorporada na administração pública, nos governos, na área política. Esse foi uma grande contribuição que a Lei de Responsabilidade Fiscal deu para a administração pública, na medida em que ela passou a simbolizar uma certa âncora fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal vai impedir que haja desmandos na área da administração pública. Isso ajudou muito a essa cultura. Mais importante, às vezes, do que estar fazendo algo porque a lei manda, é estar fazendo algo porque se imagina que a lei manda. E esse algo, sendo bom, é positivo para o país. O próximo passo, e é o passo mais desafiador para toda a sociedade e para a administração pública, é passar a ser mais eficiente. Redução de gasto, simplesmente cortando
sem uma reformulação, sem uma reorganização de processos, sem uma dinamização da cultura administrativa e da cultura da sociedade, de buscar fazer sempre o melhor, o mais eficiente, aquilo que dá mais resultado, é o próximo grande desafio das próximas décadas do governo brasileiro, da administração pública brasileira. Um exemplo disso foi uma recente auditoria, é apenas um pequeno exemplo do que nós podemos dizer da imensa capacidade, possibilidade de desperdício de recursos na área pública, pela falta de planejamento, da cultura da eficiência, da capacidade de gestão. Aplicar recursos não é apenas transferir recursos, não é apenas adquirir, ele envolve uma série de planejamentos, avaliações de alternativas. Numa auditoria do Tribunal de Contas da União, foi realizada uma verificação em 1.500 convênios realizados no período de 2000 a 2011, recursos transferidos a municípios para a construção de sistemas de manejo de resíduos sólidos. De um certo modo, os lixões, acabar com lixões, ou até mesmo em lugares, em municípios que nem tinham propriamente lixões, simplesmente jogavam lixo na área mais afastada do município. Existem vários sistemas para lidar com resíduos sólidos, lixões, aterro sanitários diversos. Nessa auditoria, o Tribunal de Contas da União constatou que, depois, cerca de 60% do que foi transferido foi desperdiçado. Por quê? Em alguns casos, os lixões não chegaram a ser construídos, os sistemas não chegaram a ser construídos, em outros, os sistemas foram construídos, mas não foram operados depois, foram abandonados. Cerca de 90% de recursos que o Ministério do Meio Ambiente repassou foram perdidos, e havia algumas causas. Por exemplo, os municípios não tinham capacidade de elaborar bem os projetos, mas, mesmo assim, os recursos eram repassados, mesmo com projetos ruins. Muitas vezes, aquele tipo de empreendimento não era adequado para o tamanho do município. Um município pequeno merece um projeto diferente. Para se realizar projetos maiores, o município precisaria ter uma escala maior. Em muitos casos, havia mais a preocupação em inaugurar o empreendimento do que garantir uma estrutura administrativa para garantir a sua sustentabilidade. Isso nos mostra que nós temos aí, no fundo da administração pública, uma imensa área para ser permanentemente reavaliada em busca de melhor eficiência. Porque, para o futuro, nós não temos recursos sempre à disposição para aumentar o número de professores, contratar engenheiros, colocar médicos nos hospitais, aumentar a quantidade de leitos disponíveis, universidade gratuita para todos, da creche à universidade, sistema de saúde gratuito para todos, melhores aposentadorias. As demandas são imensas. Nosso Estado, a partir de agora, não se voltar para uma cultura de eficiência, em muito breve, os milhões e milhões de brasileiros pobres continuarão pobres, embora tenham uma renda melhor, mas vão continuar sem saúde, sem boa educação, sem saneamento na porta de casa. Por fim, para encerrar, hoje nos vemos numa situação muito boa em relação a que vivíamos quando a Lei de Responsabilidade Fiscal foi editada. Isso dá a sensação de que já estamos num patamar de segurança fiscal muito bom. Mas o modelo europeu, o que está acontecendo na Europa, nos mostra que é sempre preciso ficar vigilante com a questão da responsabilidade fiscal. O Brasil foi buscar inspiração no Tratado de Maastricht, da União Europeia, em 1999. E agora, depois da crise, a União Europeia está se voltando novamente para a instituição de regras e controles para resolver problemas fiscais, e eles terão que passar, possivelmente, mais uma década de dificuldades, de contenção de benefícios, de redução de encargos, até mesmo de salários, para controlar o problema econômico que foi gerado também, não só, mas também
por desequilíbrios fiscais da década de 90, do ano 2000, e não apenas pela crise bancária que começou nos Estados Unidos. Muito obrigado, professor. Registrar os nossos parabéns pela brilhante palestra do professor Weder, que nos permitiu ter uma percepção panorâmica dessa legislação nesses últimos 10 anos e como o Estado brasileiro evoluiu nesse sentido. Nossos parabéns, doutor Weder. As perguntas podem ficar para o final, vão sendo registradas com as nossas recepcionistas. A seguir, a segunda palestra, desafios e riscos do papel mais ativo do Estado na economia, a ser proferida pelo professor Mansueto Almeida, cujo currículo faço uma breve leitura. O professor Mansueto é formado em Economia pela Universidade Federal do Ceará, mestre em Economia pelo Instituto de Pesquisa Econômica, FEA-USP, e cursou os créditos de doutorado em Políticas Públicas de Desenvolvimento no Massachusetts Institute of Technology, Estados Unidos. É técnico de Planejamento e Pesquisa do IPEA desde 97, já tendo assumido o cargo de Coordenador-Geral de Política Monetária da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda entre 95 a 97. Coordenador de Estudos de Política Regional do IPEA, 2003-2004, e assessor técnico da Comissão de Desenvolvimento Regional e de Turismo do Senado Federal entre 2004 e 2006. Em 2010, o professor Mansueto foi pesquisador visitante da Universidade de Manchester, no Reino Unido, e atualmente desenvolve estudos nas áreas de Política de Desenvolvimento e Finanças Públicas. Escreve periodicamente sobre os temas no jornal Valor Econômico. Professor Mansueto Almeida, Vossa Senhoria está com a palavra para nos proferir a palestra. Antes de tudo, boa tarde. É um prazer grande estar aqui no IDP. Agradecer ao Dr. Antônio Machado pela condição de trabalho da mesa, ao Dr. Weder, ao Dr. Kleber. E é um grande prazer, um grande desafio estar aqui e compartilhar com vocês um pouco alguns desafios e riscos desse papel mais ativo do Estado nesse painel de Estado e Economia. Antes de eu começar, embora eu seja um pesquisador vinculado ao IPEA, ao Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o que eu vou falar é algo pessoal, quer dizer, não estou aqui representando um instituto. E eu estou numa posição muito mais confortável do que os meus companheiros de mesa, porque eu sou pesquisador. Então, o pesquisador se dá o luxo de errar e, no próximo texto, corrigir o que errou. Então, é uma posição bastante confortável. Então, eu vou compartilhar com vocês, enfim, alguns aspectos do que se tem chamado, que alguns autores estão chamando do novo Estado desenvolvimentista. Tem uma coisa interessante, que depois dos anos 90 e dos anos 80, quando o Estado começou a ser visto como problema, o Estado, no mundo todo, voltou a ter um papel muito ativo. E voltou a ter um papel muito ativo sob condições bastante diferentes do que o Estado tinha na década de 40, 50 e 60. Então, eu vou fazer um pouco retrospecto histórico desse papel do Estado, ligar isso com a evolução da teoria econômica e chegar um pouco na discussão de política pública no Brasil, olhando um pouco para a estrutura do gasto público e para a política industrial, porque política industrial, por muito tempo, ficou fora de moda e política industrial voltou, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, para ficar, inclusive nos Estados Unidos. Então, dado que voltou a ser tão importante esse apoio do Estado a setores econômicos e empresas, sob que bases se dá esse apoio do Estado ao setor privado? Iniciando, mais ou menos, a estrutura é essa. Vamos discutir um pouco o que era aquele velho conceito de Estado desenvolvimentista, o que é esse novo Estado desenvolvimentista, falar um pouco da política industrial, desafios desse papel mais ativo do Estado e fazer uma conclusão. O velho Estado desenvolvimentista é aquele Estado, aquele papel do Estado muito forte, ligado muito aos modelos de desenvolvimento econômico da década de 50 e 60. Antigamente, mais ou menos aí, em torno da Segunda Guerra Mundial,
os economistas acreditavam que o principal fator para uma economia crescer mais rápido era investimento. Ou seja, se eu aumento a taxa de investimento da economia, eu faço mais portos, mais estradas e também financio mais bens de capital, isso levaria a um maior processo de crescimento, a mais crescimento das economias. E o outro fator era o seguinte: o setor de alta produtividade era a indústria. Grande parte dos países em desenvolvimento, ali na década de 40 e 50, eram países que grande parte da produção estava ligada ao setor de agricultura. Então, para desenvolver, você precisava de duas coisas. Primeiro, você tinha que tirar fatores de produção da agricultura e trazer para a indústria. Você tinha que modificar a estrutura produtiva do país. Segundo, o Estado tinha um papel relevante para fazer isso, porque o Estado é que tinha a capacidade de mobilizar a poupança para fazer esse investimento. E daí a importância de bancos de desenvolvimento que surgiram no mundo todo, por aí, pela década de 40 e 50. E por que o Estado tinha que fomentar a indústria? Porque, naquela época, ali mais ou menos na primeira metade do século XX, tem um empresário bastante famoso que se chama Henry Ford, que ele inventou, com a produção da Ford, o que a gente chama sistema de produção em massa. Ou seja, ele falava que podia produzir carros de qualquer cor, desde que todos fossem preto. Ou seja, você produzia vários carros e você diluía o custo de produção, porque a quantidade de produção era muito alta. Você montava uma fábrica, o custo fixo de montar uma fábrica era elevado, mas quanto mais você produzia, o custo unitário do produto ia ser menor. Então, os Estados protegiam o mercado para dar tempo às suas indústrias ganhar escala, para ter um custo de produção, diluir o custo de produção, uma produção maior de vários produtos, se tornar competitivo. Toda a teoria econômica da década de 40 e 50 estava muito ligada a essas três ideias. Você tinha que promover indústria. 2, a indústria não tinha poupança para financiar o investimento, então você precisava de bancos de desenvolvimento e um papel muito ativo do Estado ajudando nesse processo. E 3, o principal fator de crescimento era investimento fixo. Basta você aumentar o investimento que o país passaria a crescer mais rápido. Ótimo. Dado essas ideias, como era a relação do Estado com a sociedade? Os vários países que, na década de 40, 50 e 60, fizeram políticas industriais e que tiveram sucesso, muitos deles eram países que ou não eram democracias, ou então eram democracias, mas democracia com participação social muito limitada. Por exemplo, Coreia do Sul, que foi um país que teve bastante sucesso em política industrial, quando fez política industrial e teve sucesso, era uma ditadura. O Japão, quando fez política industrial, ali na década de 40, 50, era um país bastante complicado, e era um país que estava envolvido em várias guerras e que a política industrial estava muito ligada ao esforço de mobilização de recursos para a guerra. No Japão, na década de 40 e 50, por exemplo, o governo proibiu pequenas empresas e médias empresas importarem determinados tipos de insumos, para forçar com que essas empresas menores fossem vendidas para empresas grandes, porque havia uma percepção que você tinha que ter escala para ser produtivo. Então, na realidade, a relação entre Estado e sociedade, desses ambientes antigos do Estado desenvolvimentista, era uma relação que, na realidade, era uma relação entre governo e elite industrial. Se você achava que desenvolvimento estava ligado apenas com investimento, e se o objetivo do Estado para a economia crescer mais rápido era aumentar a taxa de investimento, a sua conversa, o seu diálogo de Estado com sociedade, na realidade, não era Estado com sociedade, era governo e elite industrial. Você tinha que animar o espírito animal e o seu relacionamento era apenas com o grupo empresarial, com a elite industrial. O Brasil dos anos 70 foi isso. O Brasil ele fez uma reforma fiscal na segunda metade dos anos 60, que aumentou brutalmente a carga tributária. Mais ou menos ali, por volta de meados dos anos 60, a carga tributária do Brasil era em torno de 16% do PIB. Você fez uma reforma financeira, criou o FGTS, criou o RTN, títulos públicos indexados à inflação. Em pouco mais de 4, 5 anos, a carga tributária do Brasil passou de 16% para 25% do PIB. Todo esse aumento de carga tributária, de 9 pontos do PIB, foi transformado em aumento do investimento. Por que todo esse aumento de carga tributária
se transformou em aumento de poupança pública e aumento do investimento, porque na década de 70 o Brasil não tinha os programas sociais que tem hoje. A relação Estado e sociedade, na realidade, era a relação Estado e empresários, porque se acreditava que o importante para o crescimento do país era a taxa de investimento. Se isso é o mais importante para o crescimento, quanto maior a taxa de investimento, quanto maior o investimento, melhor. E aí você teve alguns autores que estudaram várias dessas políticas, daquele velho Estado desenvolvimentista, e eles falavam o seguinte: para esse Estado que está apoiando o setor privado, para funcionar, para realmente as políticas darem certo, você precisa de uma burocracia muito bem treinada. Por quê? Porque essa burocracia ela precisa se relacionar com o setor privado, e se ela não for recrutada por critérios meritocráticos, se os funcionários públicos não forem bem preparados e não forem bem pagos no relacionamento com o setor privado, eles vão ser facilmente corrompíveis, vão ser facilmente capturados pelo setor privado. Por isso que você precisava de uma elite de servidores públicos. Essa ideia ficou muito difundida nessa literatura, que é um sociólogo bastante influente, que se chama Peter Evans. E aí você tem também uma ex-professora minha, que infelizmente faleceu há um mês, que é a Alice Amsden, que ela estudou muito o caso coreano, e ela falou uma coisa super interessante. Normalmente, claro, ninguém gosta de corrupção e todo mundo condena a corrupção. O que muita gente esquece é que, na realidade, você combate corrupção ao longo do processo de crescimento. Você não precisa acabar com a corrupção para crescer. Na realidade, se você pega todos os exemplos históricos de países que cresceram muito, eles controlaram a corrupção ao longo do processo de crescimento. Exemplo, Estados Unidos. Um dos países mais corruptos do mundo, na virada do século XIX para o século XX, eram os Estados Unidos. E por vários motivos. Você tinha, a imprensa americana não era livre, a imprensa americana, ali na virada do século XIX, início do século XX, era muito ligada aos grandes grupos econômicos. Então, era uma imprensa que não era livre e não denunciava a corrupção. Quando você começou a aumentar muito a escolaridade dos americanos e as pessoas começaram a assinar os jornais, os órgãos de imprensa começaram a ficar independentes, e eles começaram a publicar os casos de corrupção. E aí começou a surgir uma série de políticos comprometidos em combater a corrupção. Mas os Estados Unidos, na época que ele era mais corrupto, que foi a virada do século XIX para o início do século XX, foi justamente o período que os Estados Unidos ultrapassou a Grã-Bretanha e se tornou o maior produtor e exportador de manufaturas do mundo. Então, os Estados Unidos ele resolveu o problema de corrupção ao longo do processo de crescimento. Outro exemplo, Coreia do Sul. Coreia do Sul, se você pega a literatura, um dos países mais corruptos do mundo, ali na década de 50, 60, era a Coreia do Sul. Quando a Coreia do Sul começou a fazer política industrial e isso começou a se transformar em crescimento, o governo começou a ter um retorno político com aquilo e ficou cada vez mais comprometido com a eficiência das políticas. Então, na realidade, por que eu estou levantando essa questão da corrupção? Porque é uma questão realmente que preocupa todo mundo, preocupa a todos como cidadão. Por outro lado, não tem uma receita muito clara para isso. Eu não tenho que acabar com a corrupção para crescer. Na realidade, corrupção você termina ao longo do processo de crescimento, melhorando as instituições, que é muito o que o Brasil tem feito desde a redemocratização de 85. Quer dizer, se você pega a história desse país, de 1985 até hoje, é um país que fez uma série de reformas. Passado isso, quer dizer, passado os anos 40, os anos 50 e os anos 60, a gente chega nos anos 70 e 80. É interessante a gente destacar basicamente uma coisa, que da década de 40 até a década de 70, você não teve praticamente nenhuma evolução na teoria econômica, com exceção, mais ou menos, daí, de 62 ou 66, que teve um economista que ele estudou desenvolvimento econômico e ele começou a descobrir que quando você olhava, enfim, para tudo que é produzido na economia, grande parte do que uma economia produzia não estava ligado nem à quantidade de mão de obra empregada, nem à quantidade de máquinas que aquela economia tinha. Estava ligado ao que ele chamou produtividade total dos fatores. E ele ganhou um prêmio por causa disso. Só que perguntaram a ele o seguinte, muito interessante, então, como é que o governo posso agir para aumentar a produtividade total dos fatores? E isso ele não sabia responder. Então, ele descobriu que aquilo que se chama produtividade total dos fatores, como eu transformo
a mão de obra, a mesma quantidade de mão de obra, a mesma quantidade de máquina, como é que eu transformo isso em mais produção, se chama produtividade total dos fatores, ele descobriu que aquilo era importante, mas ele não sabia explicar como é que aumenta a produtividade total dos fatores. E aí começa a surgir uma literatura muito interessante nos anos 70 e 80, que começou a questionar o papel do Estado. Na década de 40, 50 e 60, o Estado era visto como solução. Na década de 70 e 80, o Estado passou a ser visto como parte do problema. Por quê? E aí tudo isso está ligado a desenvolvimentos teóricos. Tem um economista muito famoso, que se chama Manco Olson, que ele publicou 2 livros, e ele falou, esse livro dele, ele desenvolveu ideias muito simples. Ele falou o seguinte: a falta de transparência na relação Estado e sociedade, ele mostrou isso, e o papel de grupos organizados. O que foi que ele falou? A intuição dele foi muito simples. É o seguinte: vamos supor que você tem uma determinada política que vai beneficiar o país como um todo. Só que o benefício para o país como um todo, embora seja o benefício agregado seja muito grande, a perda individual pode ser maior ainda. Deixa eu dar um exemplo que fica mais claro. Vamos supor que o governo decida o seguinte: eu vou reduzir, por exemplo, o custo de importação, enfim, de automóveis. Todo mundo que quer comprar automóveis vai se beneficiar. Só que 3 ou 4 companhias, elas vão perder muito se você, enfim, liberar a importação de automóveis do resto do mundo. Essas 3, 4 companhias, elas vão ter um incentivo muito maior para se organizar e tentar convencer o governo que aquilo é uma política ruim, do que 200 milhões de pessoas que não vão conseguir se organizar, porque o benefício é muito diluído. Ou seja, grupos pequenos têm incentivo muito maior a se organizar e fazer lobby do que a sociedade como um todo. E aí esse economista, ele falou: a atuação de grupos pequenos é ruim, porque os grupos pequenos são mais fáceis de se organizar e vão pressionar o Congresso e os governos por políticas que vão favorecer a eles. Isso é bem interessante, porque isso teve um impacto muito grande na literatura econômica. Tem vários economistas hoje que ainda olham o papel de grupos organizados como uma coisa negativa, que não é o meu caso. Depois eu explico por quê. E aí também teve outro texto extremamente interessante, que é dessa economista Annie Kruger, que ela desenvolveu o conceito de rent-seeking. Ela falou o seguinte: os policymakers, quer dizer, os ministros, eles podem ser muito bem intencionados em fazerem determinadas políticas. Só que as pessoas que vão implementar essas políticas estão interessadas não necessariamente no que os ministros estão interessados, elas podem estar interessadas na sua carreira pessoal. E, nesse caso, quando o Estado começa a intervir muito na economia, você vai ter esse processo de captura. Os agentes públicos, eles vão se guiar não pelo bem social, mas pelo o ganho individual deles, o que eles acham que vai ser melhor para a carreira individual deles. Esse tipo de pensamento também teve um impacto muito grande na literatura econômica nos anos 70 e 80. E aí, nos anos 80, tem 2 artigos que foram fundamentais para modificar o pensamento da teoria econômica, que é um artigo de 86 e outro de 88. O que é que esse artigo de 86 e de 88 falam? São concepções bem interessantes, fáceis, mas se levou, sei lá, meio século para desenvolver. O artigo de 86, que é de um economista que se chama Paul Romer, ele falou o seguinte: imagina o seguinte, pega um engenheiro nuclear que trabalhou 20 anos na NASA e coloca esse cara lá no interior do Nordeste, onde não tem produção de foguete nem nada, é no interior do Ceará. Esse cara, ele tem uma escolaridade alta, ele passou, sei lá, 10 anos na NASA, ele tem um PhD, é engenheiro espacial, etc. Se você colocar ele para trabalhar na agricultura, eventualmente ele vai fazer alguma coisa? Vai. Ele vai ser muito produtivo? Não. Coloca esse mesmo cara junto com mais 50 que tem a mesma formação dele e o mesmo treinamento. Ele vai ser altamente produtivo. O que esse paper de 86 falou é que a produtividade de uma pessoa vai depender muito do meio que ela está inserido. Ou seja, países que investem muito em inovação e tecnologia vão crescer ainda mais. Por quê? Porque vai ter um ambiente favorável
à inovação, e as pessoas vão ser altamente qualificadas, e quando todo mundo é muito qualificado e bem preparado, você vai ter mais inovação. O que esse paper causou, quer dizer, por um lado, esse paper falou para todos os países do mundo que você tinha que investir mais em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Por outro lado, esse paper foi uma água fria nos países mais pobres, porque mostrou o seguinte, que eles iam continuar pobres, que você não teria convergência automática. E aí você vem o outro paper interessante, que é o paper do Lucas, que falou o seguinte, uma forma de eu melhorar o crescimento é eu investir mais em capital humano, educação. Quando você pega a teoria econômica, na década de 60, 70, 50, 40, poucos economistas falavam em educação. Educação era uma coisa secundária. Depois desse paper, todos os economistas começaram a falar em educação. Por quê? Se eu invisto mais em educação, que a gente chama de capital humano, aquela pessoa ela vai ser muito mais produtiva. E hoje, você tem um grupo de economistas que falam o seguinte, grande parte do que a gente chama de inovação não nasce no laboratório, nasce no chão da fábrica. Você tem, por exemplo, na Toyota, você tem no chão da fábrica vários engenheiros muito bem treinados. Aqueles engenheiros, eles começam a produzir e começam a identificar coisas que poderiam melhorar. E eles falam com o pessoal do laboratório. Então, a inovação, ao invés de surgir do laboratório para o chão de fábrica, em algumas firmas muito especializadas, com bons engenheiros, a inovação ela parte do chão da fábrica para o laboratório. Então, investimento em capital humano se começou a entender que investimento nas pessoas era tão importante, ou mais importante, que investimento em capital fixo. E aí você vem com algumas ideias, que é o consenso de Washington, que mostra o seguinte, que não adianta o governo tem que resolver os problemas macroeconômicos, tem que ter superávit primário, tem que pagar a dívida, não pode fazer intervenção no mercado de câmbio, tem que privatizar porque a empresa estatal é deficiente. E, nesse ambiente todo, você começa a demonizar o Estado. E aí a gente chega na década de 90, que você tem uma onda de privatizações, que você tem tudo que a literatura falava, começa a investir um pouquinho em educação, em inovação, o Estado deixa de apoiar o setor privado, se faz privatização em vários países do mundo, só que depois que você fez tudo isso, o crescimento não veio. E aí, você não podia sair matando os economistas, mas aí se perguntou, quer dizer, eu fiz tudo que a literatura diz que era para ser feito para crescer mais. Por que é que isso não ocorreu? E aí tem um exemplo muito clássico, que é, por exemplo, a Rússia. A União Soviética, quando acabou, e a Rússia abraçou toda essa agenda que a gente chama de consenso de Washington, privatizou tudo, fez tudo. Depois de 10 anos, a Rússia estava mais pobre do que no início da década. Por quê? Porque todos os economistas se esqueceram de uma coisa que você tomava como garantido, que você não precisava pensar naquilo, que em todos os países você tem instituições boas e as leis funcionam e você tem mecanismos de aplicar a lei, de enforcement da lei. Isso não era verdade. Em vários países, quer dizer, quando você privatizou, a privatização foi para uma elite que se beneficiou e que ficou rica, e que, na realidade, a população como um todo não foi beneficiada. E aí os economistas começaram a olhar, ali no meados da década de 90, para o ano 2000, começaram a olhar o papel das instituições. Começaram a identificar que, para as coisas funcionarem, para a política pública funcionar, eu preciso de regras, eu preciso de mecanismos de avaliação e eu preciso, a palavra em inglês é accountability, eu preciso, quer dizer, que o setor público preste esclarecimento à sociedade. Aí, você entra no século XXI e o papel do Estado é resgatado dentro dessa base. O papel do Estado que a sociedade aceita, de novo, um papel mais forte para o Estado, sim. Só que esse papel mais forte do Estado tem que responder não apenas à demanda por investimento fixo, mas também a demanda da sociedade por políticas sociais distributivas, investimento em educação, saúde, que também afeta a qualidade do capital humano. Se você investe mais em saúde, as pessoas vão ficar menos doentes e vão ser mais produtivas, e também investimento em inovação.
aquele Estado que, na década de 40 e 50, o único foco dele era aumentar o investimento para aumentar o crescimento do PIB, com a evolução da teoria econômica, se falou, não, esse Estado hoje, a gente aceita o Estado de volta, mas esse Estado ele não pode fazer só uma aliança com a elite industrial. Agora a gente está num contexto democrático, não só em vários países da América Latina, mas mesmo nos asiáticos, com exceção da China. Esse Estado hoje ele tem que responder a demandas da sociedade por outras coisas, por investimento em saúde e educação. Isso foi bastante interessante, porque até hoje você vê vários economistas, muitos amigos meus, inclusive, que eles falam o seguinte, o governo tem que aumentar a taxa de investimento. Eu também acho. Mas aí você pergunta o seguinte, tudo bem, o que é que o governo tem que cortar para ele aumentar a taxa de investimento? Nenhum economista tem essa decisão, nenhum manual de economia ele fala como é o mix de gasto público, quanto é que você deve gastar com educação, com saúde, isso é decisão política. Os Estados Unidos, que hoje está passando por um problema muito sério, os Estados Unidos tem a carga tributária, a menor carga tributária dos países desenvolvidos. A carga tributária dos Estados Unidos é 25% do PIB. Se os Estados Unidos aumentassem um pouco a carga tributária deles, eles ainda seriam uma das economias mais competitivas do mundo e resolveriam todos os problemas. Por outro lado, tem um país que se chama Alemanha, que é o segundo maior exportador do mundo, que tem uma carga tributária que é mais de 42% do PIB. Aí vocês me perguntam, como é que um país que tem uma carga tributária brutal, que é mais de 40% do PIB, que é o caso da Alemanha, consegue ser o segundo maior exportador do mundo? O primeiro é a China, o segundo a Alemanha. Por quê? Porque esse país, o trabalhador tem uma produtividade altíssima. O salário é alto? Só que a produtividade do trabalhador é muito alta. E esse país investe muito em educação, em saúde e treinamento de trabalhador. Então, na realidade, como é o mix de política pública, não existe na teoria econômica absolutamente nada sobre isso. Isso é discussão política. É a sociedade que decide como é que vai ser, quanto cada Estado vai gastar com várias políticas públicas. E aí a gente chega um pouco nesse conceito, eu vou pular isso, depois eu posso distribuir, a gente chega um pouco na nossa realidade atual. A nossa realidade atual, alguns autores falaram, o Estado voltou a intervir, mas esse Estado, numa democracia, ele tem que responder a todas essas demandas legítimas. Então, a gente não é mais aquele velho Estado desenvolvimentista. Hoje, esse Estado se chama um novo Estado desenvolvimentista. Quem cunhou esse termo, inclusive, foi um professor de Direito da Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, que é um brasilianista, vem muito ao Brasil, fala português muito bem, que é o David Trubeck. Ele tem um texto bem interessante sobre isso. Depois, quem quiser, eu posso mandar. Vale a pena ler, que é um texto bastante interessante. E aí, aqui está, acho que não sei se está muito pequeno. E aí, quer dizer, tudo isso, quando a gente olha para todos esses conceitos, a gente consegue entender a realidade do Brasil. Eu acho que tenho mais 5 minutos ou 10? 5. E a realidade do Brasil é mais ou menos o seguinte, quer dizer, do início da década de 90 até hoje, você tem um aumento brutal do gasto público. Só que esse aumento brutal do gasto público, todo mundo acha o seguinte, o Estado inchou. Você tem esse Estado que é ineficiente, que gasta muito com passagem de avião, com gasolina, etc. E que isso, na verdade, é uma grande mentira. O Estado ele inchou por decisões políticas, decisões que foram tomadas na Constituição de 88. Você tem uma teoria em economia que se chama teoria do eleitor mediano, que fala o seguinte, pega todos os eleitores no país e ordena ele daquele que tem a menor renda até a maior renda. Aí pega aquele eleitor que divide o eleitorado no meio, é o que a gente chama de eleitor mediano. Se um partido quiser ganhar a eleição, ele tem que entender o que o eleitor mediano quer para poder direcionar a política, uma proposta de governo para aquele eleitor mediano. Se você pega uma economia muito desigual, se você pega uma economia homogênea, quase todo mundo tem diferenças pequenas de renda, aquele eleitor que divide o eleitorado no meio, ele vai ter preferências muito semelhantes ao resto do eleitorado. Mas se eu estou numa economia que é muito desigual, que é o caso do Brasil, há bem pouco tempo está melhorando, mas que é o caso do Brasil, quando a gente saiu da ditadura, aquele eleitor mediano é um cara que tinha uma renda muito pequena e aquele cara queria mais governo. E isso se traduziu na nossa Constituição. E aí, por isso que esse gasto aumenta tanto. Quando você entra
pega o período da Lei de Responsabilidade Fiscal, mais ou menos de 99, um pouco antes da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas quando a gente começou a gerar superávit primário, você vê que 86% do crescimento do gasto está ligado a duas contas, gastos sociais e INSS. Eu quero gastar menos? Quero. Agora, eu, como pesquisador, eu posso colocar num paper quanto eu quero gastar menos. Agora, leve esse debate para a sociedade. Isso não é decisão de economista. Isso é decisão que se toma no Congresso, em discussão com a sociedade. Por isso que é tão difícil controlar o crescimento do gasto. Todo mundo é a favor de economizar. Só quando você pergunta ao político, ok, o que exatamente a gente vai economizar? Passagem de avião com proporção do PIB está caindo. Custeio da máquina é isso aqui. Custeio administrativo, quando eu tiro o gasto social, custeio da saúde, educação, investimento, isso aí está caindo nos últimos 10 anos. Então, o gasto público no Brasil cresceu por decisões voluntárias que foram tomadas no Congresso Nacional. E isso, quer dizer, o lado ruim disso é que hoje a gente tem um país com a carga tributária elevada. Se você quer gastar mais, você precisa ter um financiamento. A gente tem uma carga tributária de 36% do PIB e a gente ainda investe muito pouco. Então, hoje, o grande debate é como é, dada essa restrição de ser um país de renda média de $10 mil, e ter uma carga tributária elevada, como é que eu vou conciliar tudo isso? Eu vou ter que pular uma parte aqui, mas um dos fatores por trás do crescimento forte do gasto social e INSS é isso aqui. É a recuperação do valor real do salário mínimo desde 95. Em 2002, o grande debate das eleições de 2002 era quando o salário mínimo do Brasil ia chegar a $100. O salário mínimo no Brasil hoje é mais de $300. Então, grande parte do crescimento do gasto social e INSS está ligado à recuperação do salário mínimo. De novo, isso é decisão política. Não existe, por exemplo, você pode criticar a regra do salário mínimo, mas isso é uma discussão política, é uma discussão que você tem que tomar no Congresso, porque não existe regra ótima também de reajuste de salário mínimo. Dito isso, quais são as minhas preocupações? Eu vou ter que pular um bocado de coisa, mas só para finalizar, qual é a minha preocupação? A minha preocupação hoje é, dado que a gente voltou a fazer política industrial, você tem um BNDES bastante ativo, o que eu tenho medo, o que a sociedade precisa discutir, é a gente precisa avaliar as nossas políticas setoriais. As informações do governo melhoraram muito. O Kleber, que trabalha no Tesouro, as estatísticas fiscais do Brasil, elas têm melhorado continuamente. E os boletins do Tesouro também. Nesse ano mesmo, eles reformularam o boletim do Tesouro e ficou muito mais claro. Você tem muita informação, você tem um pool de informação muito bom. Só que, no caso da política industrial, a gente tem que começar a avaliar, por exemplo, se eu quero apoiar a construção de navios no Brasil, qual é o critério de sucesso, ou então qual é o critério de fracasso, para eu não ficar colocando dinheiro fora. Então, esse Estado mais ativo, tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista de política industrial setorial, ele exige melhores mecanismos de transparência e avaliação. A gente tem avançado muito na parte social, você tem indicadores de educação, de escola, etc. Na parte setorial, falta esses indicadores. Então, acho que um dos grandes desafios é, a gente quer fazer política industrial? Ótimo, é uma decisão de governo, está no programa do governo, vamos fazer, só que vamos avaliar. Porque, se a gente começar de novo esse papel mais ativo do Estado sem avaliação, você corre o risco de começar a investir muito dinheiro em coisas que não têm retorno. E a gente não tem dinheiro sobrando. Só mostrando o último gráfico, se você ver... Deixa agora engajar. Pronto. Isso aqui é um empréstimo do Tesouro para o BNDES. A sociedade fez a opção, quer dizer, isso tudo foi aprovado no Congresso, é tudo legítimo. Só que os empréstimos do Tesouro para o BNDES, sei lá, em 2007, era 8 bilhões. Hoje, final de 2011, foi para 290, hoje já passou de 300 bilhões. E aí a gente tem um dos grandes problemas, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei muito boa, mas que ela precisa de aperfeiçoamentos. Hoje, no Brasil, para eu gastar 10 milhões a mais com educação e saúde, a Lei de Responsabilidade Fiscal me exige que eu prove ex ante que eu tenho dinheiro, que eu tenho a fonte do recurso. Mas, para eu fazer esse tipo de operação, para fazer política setorial, eu não preciso definir fonte de recurso. Eu posso simplesmente emitir dívida e fazer empréstimo para o Banco de Desenvolvimento. Então, na realidade, é esse tipo de questão que a gente precisa melhorar um pouco e debater mais com a sociedade, porque algumas pessoas... Eu sou do Conselho Econômico da Fiesp, e, por enquanto, eu acho que eles vão me expulsar em breve,
Mas da última reunião que eu fui lá, estava todo mundo discutindo que queriam mais apoio do BNDES. E aí eu pedi a palavra e falei para os empresários, eu concordo e acho que a gente tem que definir um novo imposto para o BNDES ter mais dinheiro. Quando eu falei definir um novo imposto para o BNDES ter mais dinheiro, quase que eles me expulsam da reunião. Então, na realidade, é muito fácil a gente demandar do governo mais política, etc., sem discutir o funding. Então, nesse caso, é uma das áreas que a gente tem que melhorar, justamente para a sociedade ter mais noção de custo-benefício. Muito obrigado. Eu queria registrar os nossos parabéns ao professor Mansueto pela brilhante palestra. Pena que o tempo não permitiu que ele pudesse esclarecer melhor esses pontos, dado que transmitir palestras dessa área do conhecimento para o ambiente universitário também corresponde a uma iniciativa importante para o meio acadêmico. Eu passo a seguir, diante também do adiantado da hora, a terceira conferência, que tem como tema qual a função do Estado na economia, uma questão que o Dr. Kleber Ubiratã de Oliveira procurará responder a nós aqui agora. Uma breve leitura do seu currículo. É bacharel em Ciência Econômica pela Universidade Federal de Uberlândia, com pós-graduação em Economia. Servidor do Banco Central, está no cargo de secretário adjunto da 5ª Secretaria do Tesouro Nacional desde 2008. Antes disso, foi coordenador geral e coordenador de estudos econômicos fiscais do CESEF durante 98 a 2008. Assumiu no Ministério da Fazenda em 95 as funções de coordenador da Secretaria de Política Econômica e coordenador de Política Fiscal. No Banco Central, de 93 a 95, atuou no Departamento de Acordos e Organismos Internacionais, de ORI, e na Consultoria de Relacionamento Institucional com Organismos Internacionais, CORIN. Dr. Kleber também exerceu as atividades de professor na área de Sistema Financeiro e Política Fiscal nas Universidades Integradas do Triângulo Mineiro e Universidade Católica de Brasília. Com a palavra, o Dr. Kleber Ubiratã de Oliveira, para proferir a palestra mencionada. Boa tarde a todos. Agradeço aqui o convite feito pelo IDP. Cumprimento aos membros da mesa aqui, o ministro Weber, o senhor Antônio Machado e o doutor Mansueto, antigo colega meu da Secretaria da Política Econômica. E, bom, dado o adiantado aqui da hora, eu vou tentar ser o mais efetivo possível e também pular algumas coisas que eu acho que foram muito bem abordadas aqui nas palestras anteriores. A minha preocupação básica nesses momentos com vocês vai ser de compartilhar um pouco da experiência do Brasil e alguns dados e alguns indicadores sobre como é que passamos de um período em que a consolidação dos fundamentos macroeconômicos da economia brasileira ela se tornou mais forte e mais evidente, reconhecida tanto nacionalmente quanto internacionalmente, e os seus efeitos benéficos para o país como um todo. Dentro desse escopo, acho que faz sentido a gente partir de uma ideia bem básica, que é... Acima? Ui, desculpa. Bom, então, partir de uma ideia bem básica, bastante simples, mas também uma ideia bastante complexa quando você passa do papel para a realidade. Quando se fala em papel do Estado na economia, a maneira mais simples, talvez, e aí não fazendo um recorrido aqui pelos papéis clássicos do Estado, supridor de bens, pelo papel do Estado distribuidor de riquezas, de renda, o Estado intervencionista. Acho que a forma mais evidente, mais clara de ver isso é o fato de que você tem, por um lado, recursos escassos e, por outro lado, você tem demandas
que podem ser bastante elevadas, às vezes ilimitadas. A forma como o Estado, tá, ele se defronta com esse problema é buscar um equilíbrio e, a partir desse equilíbrio, também eleger suas opções. Então, quando a gente fala de recursos, obviamente que a gente está falando sobre um determinado nível de carga tributária que é uma opção da sociedade como um todo, é uma opção do Estado. Até se chegar a esse nível, né, acho que também depende de uma série de situações, depende de uma série de questões relacionadas à própria cultura de países, à própria estrutura de cada um dos países e também às demandas que querem se atender, porque, como já foi falado aqui, não há uma despesa que não tenha funding, que não tenha recurso que dê suporte, né? A Lei de Responsabilidade Fiscal veio deixar isso bem claro, né? Não se cria despesa de caráter continuado sem que você tenha uma identificação de fonte que vai dar suporte a essa despesa, né? E quando falamos, então, de recursos, trazendo para a nossa linguagem do jargão comum, a gente está falando aqui de receita, estamos falando de impostos, de contribuições, aquela que nós chamamos de receita administrada, e estamos falando também de outras receitas, tá, que entram na nossa conta no dia a dia e que financiam programas e que financiam projetos e que também vão compor, em determinado momento, dado uma coisa que nós temos aqui, que é uma restrição fiscal, e essa restrição fiscal ela vem da Lei de Responsabilidade Fiscal, ela vem um pouco antes disso, por condicionamento não interno, mas também externo, porque a realidade do país hoje é bem diferente daquela realidade que o país possuía na década de 90, 80, nos acordos com o Fundo Monetário. Então, é um quadro que, de fato, ele tem uma clara condicionante, que é exatamente a condicionante da restrição fiscal, seja por um condicionamento externo, seja por uma regra clara que depois veio ser plasmada na Lei de Responsabilidade Fiscal. Por outro lado, na questão das demandas, a gente se defronta com o gasto. E, quando a gente analisa o gasto, acho que aqui duas questões fundamentais. A primeira é a magnitude e a segunda é a composição. Então, não se pode dissociar a análise de magnitude do gasto com a composição do gasto. E o que isso tem de implicações em termos de política econômica, né? Então, uma sociedade pode optar por privilegiar os investimentos, por privilegiar determinadas ações e programas sociais ou determinados programas que sejam vinculados a setores específicos. Pode proporcionar mais subsídios a determinados setores ou proporcionar menos subsídios. E, de fato, como os recursos são escassos, você tem que fazer uma priorização de despesas. Então, você tem um trade-off básico. Algumas despesas vão ser eleitas, né, vão ser contempladas como objetivo de governo, objetivo que a sociedade demanda, e outras elas serão preteridas. Bom, essa é uma visão, talvez, bem simples, mas ela se torna muito mais complexa quando eu analiso todo o processo que está por trás disso. Porque todo esse processo, ele parte, tá? E aqui a ênfase é caso brasileiro, tá? Ele parte de um processo que vai desde o planejamento, que parte dos órgãos, descendo a ministérios, órgãos setoriais, unidades, parte para um processo do qual você vai fazer uma elaboração de um projeto de lei orçamentário, lastreado em uma lei de diretrizes orçamentárias, que estabelecerá as regras pelo qual o orçamento vai ser gerenciado naquele exercício. E depois ele parte para o campo da realidade, ou seja, para a prática, que é a execução. Depois da execução, nós temos uma outra etapa importante. Qual é a etapa da avaliação, a etapa do controle, a etapa de efetivamente verificar qual foram os resultados daquela política. Tá? Então, um pouco da discussão que ocorre hoje, eu acho que ela perpassa muito daquilo que, ao longo do tempo, foi se construindo
na economia brasileira e se tornou hoje um aspecto que eu acho que é de fundamental relevância. A maioria dos analistas eles têm enfocado esse aspecto, e é um dos aspectos pelo qual também o Tesouro e a Fazenda têm se ocupado muito efetivamente, que é a questão da qualidade do gasto e a questão da carga tributária, do nível de receitas que você entende como sendo significativo e representativo para o Brasil. Esses, eu acho que são temas importantes. Do ponto de vista ainda de economia brasileira, se eu olho a economia, como eu falei, na década de 90 e passo para a economia hoje, tiro 2 retratos estáticos, eu vejo na década de 90 uma economia com alto nível de endividamento, tá? E aqui eu não digo apenas da União, mas também estados e municípios, e, nesse caso, talvez a preocupação fosse maior também. Uma série de programas de ajuste foram colocados, foram contemplados, leis de renegociação de dívidas, que culminaram depois com uma lei mais estável, que é a Lei 9496. Por outro lado, também, eu tinha um Estado que não tinha tanto gasto, tanta despesa efetivamente vinculada. Uma série de vinculações vieram a posteriori, tá? Tradicionalmente, setores como saúde, educação, essas despesas elas contemplam muito o processo de vinculações, outras também legais, transferências a estados e municípios constitucionais. Então, o orçamento pelo qual você passa a trabalhar, ele é um orçamento que ele está bastante engessado. Em cima daquele orçamento que ele está engessado, você tem regras, você tem metas, você tem políticas. O que aconteceu no Brasil a partir da década de 90, início de 2000, foi que o quadro efetivo ele se tornou muito mais eu diria, muito mais claro e muito mais consistente com a consolidação de alguns indicadores, de alguns fatores macroeconômicos e de alguns índices e fundamentos, basicamente fundamentos macroeconômicos bastante sólidos. Nesse período, nós tivemos aí a Conferência ao Brasil de um grau de investimento, tá, por agências de rating. Tá, esse grau de investimento veio conferir ao país um selo de qualidade de suas políticas. Isso persiste ainda hoje, né, o grau de investimento do país persiste hoje. Mas, ao final da década, o que eu consigo observar? Ao final da década, eu consigo observar uma situação muito mais tranquila em termos de dívida. Por quê? Por trás de tudo isso aqui, do desafio do Estado, eu tinha que ter uma regra fiscal que fosse consistente com a sustentabilidade. Tá? O que é consistente com a sustentabilidade? É dizer, olha, a sua dívida é sustentável ao longo do tempo? Quais são as formas pela qual você vai trazer a dívida a um patamar que seja adequado? Por outro lado, também, eu tenho condições macroeconômicas que são dadas. Eu tenho, fundamentalmente, hoje, um tripé que assegura ao país condições para que ele tome as suas decisões de uma maneira bastante diferente da que foram tomadas no passado. Então, no passado, com recursos externos, sob o apoio do Fundo Monetário, hoje nós passamos a uma situação de credor internacional. Então, o quadro ele mudou drasticamente. E ele mudou drasticamente porque uma série de políticas foram adotadas. O tripé que eu me refiro aqui é basicamente aquele que é composto por uma responsabilidade fiscal. Tá? E aí eu acho que a gente não pode se circunscrever aqui estritamente só à própria lei de responsabilidade fiscal, mas também a outros mecanismos e outros arcabouços que existiam, por exemplo, e são complementares e são funcionais ao processo. Foi destacado aqui na apresentação do Dr. Werder
uma série de coisas que precederam a lei de responsabilidade fiscal, outras e alguns que ainda têm vigência hoje e que complementam esse arcabouço. Então, se você olha a negociação dos estados e municípios, isso permitiu com que você tivesse uma condição de sustentabilidade melhor para aquelas esferas. Se você olha, por outro lado, também outros mecanismos que existem hoje e que existiam no passado, por exemplo, o crédito é estendido ao setor público, ou seja, o contingenciamento de crédito através de regras internas. Isso também era funcional para que você mantivesse o Estado sobre uma opção clara de recursos escassos e demandas que você buscava contemplar. E o segundo aspecto do tripé é o que foi chamado de política monetária baseada nos regimes de metas. Então, um recorte para trás, você olha uma taxa de inflação bastante elevada no período pré-2000, e hoje você tem um mecanismo pelo qual você consegue administrar, a partir da integração de políticas, uma taxa de inflação que é bastante diferente daquela do passado. Então, aquelas pessoas que viveram a década de 80, 70, hoje visualizam um quadro bem diferente, bem distinto. E, por outro lado, um mecanismo que é a terceira ponte do tripé é exatamente a questão cambial. Essa é uma questão fundamental, porque por trás dessa questão cambial há todo, de fato, um regime de câmbio flutuante, mas por trás desse regime de câmbio flutuante também há condições e necessidades de que você confira à economia, aos setores da economia, competitividade. E eu vou explorar isso um pouco aqui. Eu acho que, do ponto de vista do governo, diversas ações foram tomadas nesse período, eu vou me concentrar nas mais recentes, e esses efeitos eles têm sido positivos para que você, por um lado, busque fazer com que a estabilidade macroeconômica conduza ao crescimento econômico, e, a partir dali, você tenha os benefícios decorrentes desse crescimento. Vamos. Esse segundo slide aqui. Putz, como é que eu volto aqui? Esse segundo slide ele traz exatamente esse aspecto que eu havia falado. Ou seja, por um lado, você tem condições para que o Estado atue e também são o resultado dessas ações. O primeiro aspecto é a consolidação fiscal. Ao longo da última década, foram feitos programas de ajuste fiscal com os estados, foram feitas metas e foram cumpridas metas pelo governo central, tá? E essas metas elas conduziram a uma redução drástica da relação dívida-PIB. Tá? O resultado fiscal sólido ele faz com que eu tenha, no campo fiscal, condições para que, associada às outras medidas de política, eu consiga fazer com que a economia cresça. Na política monetária, as pessoas têm a ênfase, do ponto de vista das reuniões do sistema de metas, isso também tem conduzido, num período mais recente, a uma redução da taxa de juros, tá, que reduz o peso da dívida, em alguns momentos não tão direta, essa redução não é tão direta, há algum efeito que ele é retardado em relação à composição da dívida. Tá? E, ao mesmo tempo, se eu prossigo numa política fiscal que ela tem uma consolidação e tem solidez, isso vai me permitir que ela contribua para que a política monetária também continue numa trajetória declinante de taxa de juros e faça com que os investimentos e o custo do dinheiro e o custo do capital seja reduzido. Por outro lado, acho que também se tornou evidente, aí, após o período de 2000 e, sobretudo, 2008, com a crise, a questão cambial, fundamental na utilização dos instrumentos que nós temos hoje, focados no controle do fluxo de capitais
externos ao país, bem como também nas medidas que o governo tem adotado para estimular a competitividade e fazer com que os preços dos produtos nacionais eles se tornem mais atraentes em relação aos produtos externos. Isso, obviamente, tem um reflexo positivo sobre o lado das exportações. E do lado do mercado interno, acho que esse é o grande ponto também, porque nesse período que passamos, uma das coisas fundamentais foi que as opções de política também adotadas, elas fizeram com que houvesse crescimento de renda. Hoje você tem um conjunto de pessoas com carteira assinada bem mais expressivo, isso se reflete na questão previdenciária, no equilíbrio previdenciário. Você tem mais e mais pessoas passando de uma classe para outra. Então, você criou um novo mercado de consumo no país. Acho que isso também, de fato, é uma opção de política, ele tem seus custos e tem os seus retornos que a sociedade explicita. Um dos aspectos mencionados aqui pelo Mansueto é a questão do salário mínimo, que tem rebatimento, obviamente, sobre diversos aspectos. Tá? Tem rebatimento sobre a questão previdenciária, mas também tem efeitos positivos sobre a renda. Bom, partindo desse aspecto, então, acho que, dentro do conjunto global do que foi o país nesses últimos anos, alguns aspectos eles se sobressaem. O primeiro deles é olhar o que nós chamamos aí de Estado planejador. Tá? Então, quem olha um pouco para trás e consegue contextualizar algumas das discussões que ocorreram na década de 2000, ele consegue identificar que a ênfase, a necessidade de apoio do governo em termos de dar suporte a programas de investimento, ele se tornou bastante acentuado, e o governo deu respostas a isso. Então, se nós olharmos para trás, observamos que, ainda na época do acordo com o Fundo Monetário Internacional, nós tínhamos uma coisa chamada PPI, que era projetos específicos que você abatia da meta com o Fundo Monetário. Por que eram projetos? Eram projetos que eram selecionados pelo governo, pela opção de governo de investir em determinados setores, e esses setores eles tinham a característica de ter um efeito positivo de retorno sobre o conjunto completo dos demais investimentos. Isso significava que os programas sob aquele amparo seriam monitorados, avaliados e poderiam ter efeitos positivos sobre o crescimento econômico. Isso depois passou a se tornar o que nós chamamos hoje do PAC. Tá? Então, o PPI ele é o antecessor do PAC, através de políticas tomadas pelo governo, decisões sobre quais setores, quais as obras, quais os investimentos em infraestrutura significativos que fariam com que o país se desenvolvesse a partir daquele momento. Um segundo aspecto é o Estado regulatório, né, o Estado reformador, que é um Estado que trabalha em termos de marcos regulatórios. Né? Então, aí se incluem aqui as reformas da Previdência, se inclui aqui também a regulamentação de outras leis tão específicas, como, por exemplo, lei de saneamento, leis que vieram dar os marcos regulatórios, e, mais recentemente, também questões relacionadas com aeroportos e outros setores. Tá? E o Estado distribuidor de renda. O Estado distribuidor de renda é aquele Estado que busca, através dos seus programas efetivos, né, reduzir as desigualdades e fazer com que o índice de Gini, por exemplo, hoje no país, ele seja bem diferente do índice de Gini de 10 anos atrás. O Estado também que distribui renda é um Estado também que privilegia e que faz com que, hoje, o país ele caminhe muito mais rapidamente para reduzir, por exemplo, atingir as suas metas de milênio e reduzir o nível de pobreza. Apoio à competitividade do setor privado, acho que
decorrência dos aspectos efetivos de que o setor público ele não consegue atingir por si só todos os objetivos que busca contemplar, sobretudo, quando falamos de investimento. Então, o papel fundamental do setor privado também é importante. Tá? Em alguns casos, o setor privado ele necessita de apoio do setor público e isso tem ocorrido no governo, seja através de subsídios, seja através de uma série de operações. E depois o papel das empresas públicas, né? Ou seja, o que temos hoje, quais são os papéis fundamentais de uma Petrobras, de uma Eletrobras, de empresas que têm condição de alavancar o crescimento econômico, alavancar o investimento, e também empresas que têm condições de fornecer crédito. Tá? Aqui, então, o papel fundamental de algumas empresas, as instituições financeiras federais, tem sido exatamente no sentido do trabalho relacionado ao crédito. Por tudo isso, o que está por trás? Está por trás um equilíbrio macroeconômico que seja consistente. Tá? Olharmos para trás, os debates da década de 90 se situavam muito sobre um tema que hoje não é o tema no Brasil, que é o tema de sustentabilidade. Então, hoje, as pessoas que olham especificamente para o lado fiscal, elas não têm um foco específico em termos de sustentabilidade. A comunidade internacional hoje reconhece isso. Não há aqui, no Brasil, comparado aos outros países, uma preocupação efetiva em relação a uma trajetória explosiva de dívida, tá? Bem diferente de alguns outros países que estão lá fora. Mas as pessoas olham para o nosso resultado fiscal e vejam, olha, espera aí, setores que foram privilegiados, setores que não estão sendo contemplados, magnitude do gasto, opções da sociedade. Diante de tudo isso, nós, que quando trabalhamos na política fiscal, ainda nos defrontamos com um aspecto que é fundamental. Do orçamento que nós recebemos, nível de governo federal, praticamente 90% ele está todo ele engessado. Então, eu não tenho muito aonde dizer, olha, não, vou mudar o gasto e, a partir disso daqui, mudar drasticamente. É como se eu estivesse me movimentando um grande elefante, né? Ou seja, opções foram feitas no passado, conduziram a uma estrutura do gasto que eu devo trabalhar para, além de atender as demandas da sociedade, fazer com que eu cumpra uma coisa que está estabelecida na lei de